Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática naturopatia e constelações familiares. Para falarmos desse tema, convidamos a doutora Maria Christine von Fürstenberg. É em alemão, né? Ela é formada em naturopatia e em constelações familiares. Muito boa tarde, doutora Tim. Boa tarde, Rosiana. Poderia nos fazer uma introdução, então, do que seria a naturopatia e a relação com a constelação familiar? A naturopatia inclui muitas terapias naturais, que têm a ver com fitoterapia, homeopatia, acupuntura, florais de Bach e muitas coisas mais. Mas também pode-se usar as constelações familiares para chegar a um resultado bom para os pacientes. E a naturopatia em si, para os ouvintes que não sabem, do que ela trata? Quais doenças? Quais as doenças, quais os sintomas? Pode ser tudo. Tudo? Sim. E quais são as ferramentas? Produtos naturais, né? Sim, e terapias também naturais. Pode ser... Isso é um bocado complicado porque há tanta coisa. Poderia nos citar algumas? Umas duas ou três, mais que a... Sim, remédios naturais, por exemplo, homeopáticos ou florais de Bach, ou também em forma de chá, diluições, mas também com massagem. Há tipos de massagem específicas para algumas doenças e problemas. E fazes acupuntura. É mesmo muitas coisas. E bem também abrangente, né, Tim? Chama-se muito, por exemplo, chama-se reflexologia, mas isto também inclui muitas coisas, não é só pressão ou alguma coisa assim. Por exemplo, pode-se usar ortigas para fazer reflexologia. E é muito efetivo, barato e simples. É mesmo? Uhum. E qual a relação, então, que a doutora Tim faz com as constelações? Isto depende do paciente ou cliente e dos problemas que tem. Às vezes eu noto que um problema da saúde que ele tem deve ter a ver com algo mais profundo. E nestes casos eu sugiro fazer uma constelação ou uso o método das constelações sem grupo. Às vezes pode-se fazer numa sessão individual também. E a constelação, ela baseia-se em quais os métodos das constelações? Quer perguntar o quê? Qual que é a aplicação da constelações? É fenomenológicos? É espirituais? Não, é fenomenológico. Isto surge num momento e eu vejo no paciente, se calhar o paciente está-me a dizer alguma coisa, mas eu vejo uma dor na cara, por exemplo, lágrimas nos olhos ou uma cor diferente na cara. Eu noto muito nisto e uso isto para chegar ao fim. Um diagnóstico. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas dizem coisas, mas é por medo de dizer o que é que dói mesmo. Por exemplo, eu pergunto, então, está tudo bem com o seu marido? E as pessoas dizem, sim, está tudo bem, mas eu vejo, eles fecham os olhos em dizer isso, e depois já sei que há mais. Está tudo bem, sim, mas é só por forma. E dentro dos tratamentos que a Tim faz, quais mais são procurados, assim, dentro porque tem a acupuntura, são várias as categorias que entram dentro da naturopatia. Muito, sim. Quais são os mais procurados? Isto depende muito do paciente, é muito individual. Como se diz aqui, cada caso é um caso. não se pode dizer enxaquecas é sempre isso, ou dores de barriga é sempre isso. Pode ser
também usando vários métodos. Por exemplo, uma vez eu tive um rapaz pequeno de 3 anos que não conseguiu fazer cocó para quase um mês. Claro que também quase não comia. E fiz uma mistura, fiz florais de Bach, ensinei a mãe a fazer uma massagem especial na barriga e também dei-lhe um remédio para dar-lhe mais força. E ele teve com muito medo mesmo. E como eu tinha tão pouca idade, não era possível explicar coisas para ele. Depois de 3, 4 dias começou a fazer regularmente e isso ajudou a ele e também à mãe, porque ela também podia fazer alguma coisa. Ele já teve com os médicos, claro, e eles fizeram tudo o que eles podiam fazer, mas não resolveram o problema, porque o problema dele também era medo. Ele tinha medo. Relacionado com o medo. Sim. Para fecharmos aqui a entrevista, a doutora poderia nos falar o que é a terapia segundo Hipócrates, 4 temperamentos? Isto é uma terapia que tem a ver com os 4 temperamentos, que são o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E tem a ver muito com o que comemos, o tempo que há, se faz muito calor, se é muito úmido. E é um método muito antigo que já não é praticado em muitos sítios, mas muito efetivo e muito eficaz. Poderia nos dizer como que é a metodologia? Tem como explicar? Sim. Vê-se pelo tipo da pessoa, qual temperamento tem, e ao princípio nós somos todos sanguíneos, porque as qualidades do temperamento sanguíneo é úmido e quente. E se imaginamos um bebê, é mesmo assim, é úmido e quente. E depois passamos pelas outras fases. E depois da puberdade, por exemplo, muitos rapazes ficam mais coléricos, que é bom para eles. Isto é normal para um homem. Mas ao fim, quando ficamos mais velhos, e também em algumas pessoas antes, a pessoa torna-se mais o tipo melancólico. Todos os tipos são saudáveis, menos o tipo melancólico. E por isso, neste método, há vários tratamentos para evitar que uma pessoa torne-se melancólica. Exatamente. E esse melancólico, a doutora Tim já sabe por que é que ele aparece? Tem alguma... Sim, tem muito a ver com o baço. Baço? Sim. Hoje em dia, alguns médicos dizem que as pessoas não precisam do baço. Podem viver muito bem sem o baço. Mas nesta forma de terapia, baseado em Hipócrates, dizem que o baço é o órgão que tira os resíduos melancólicos do sangue. E tratando o baço, eu faço isso muito. Tratando o baço? Sim. Muitas doenças podem ser influenciadas que normalmente não têm solução ou cura. Porque ninguém vai para este caminho. Porque hoje em dia dizem que não é preciso. E pode-se viver sem o baço. E pode-se, mas não com tanta qualidade. E se alguém conhece uma pessoa sem baço, vai ver que esta pessoa não tem um meio. Ele é ou muito feliz ou muito em baixo. Nunca está equilibrado. Equilibrado. Não. Emocionalmente. Ok, então. E pode também nos falar sobre a iridoterapia? Iridologia. Iridologia é uma forma de diagnóstico
e pode-se ver pelos olhos, pela íris, sim, pode-se ver qual tipo a pessoa é e então como vai provavelmente reagir com esta terapia ou com aquela. E se, por exemplo, tem um lado reumático, como é o sistema nervoso, é uma pessoa que é muito ansiosa, por exemplo, ou não, vê-se pela pupila, por exemplo, que se ela mexe muito, ou também muito aberta, ou muito fechada, tem a ver com várias condições corporais. E qual que é a metodologia? A metodologia é ver pelos olhos. Sim. E o tratamento? O tratamento depende, depois, porque é uma forma de diagnóstico. É só para fazer o diagnóstico. Eu vejo e então sempre uso isso para fazer a terapia. Ok. E sobre a flores de Bach? Como Sim. é que é a flores de Bach? Florais de Bach é um método que é baseado em plantas, em flores, e são gotas, e pode-se dar uma gota pura ou uma mistura de vários florais para certos. Normalmente tem a ver com condições emocionais. Se uma pessoa, por exemplo, está muito preocupada com a filha ou os familiares, ela precisa uma certa flor de Bach, porque pode ser que é uma preocupação normal, mas tudo que sai fora do normal, que é demais, pode ser tratado. E para isso os florais de Bach são muito bons. E a terapia da dor? Isto também depende muito da dor, mas há vários métodos para tratar dor. Muitas têm a ver com a reflexologia, porque, digamos, uma pessoa tem uma dor nas costas, pode-se ou fazer uma injeção, uma massagem, ou usar a pele, que tem muito a ver com os nervos, e os nervos são os elementos no corpo que fazem-nos notar dor. Pode ser usada a pele para tratar aquela área. Por exemplo, com ortiga, podia ser, por exemplo. Para sair a dor. Sim, pode-se, por exemplo, usar a ortiga para fazer algumas picadas. Isto vai ser muito bem circulado, esta área, porque faz comichão, e isto ajuda às vezes muito a dor. Esta dor reumática, por exemplo. Essa dor nas costas pode ser reumática? Muitas vezes, sim. Muitas vezes. Pode ter outras razões, claro. Mas se a dor nas costas tem a ver com o tempo, por exemplo, quando o tempo está mais úmido, agora doem as minhas costas mais, isto tem a ver com uma situação reumática. Doutora Maria Tim, gostaria de deixar aqui, para finalizar a entrevista, alguma dica, alguma sugestão para os ouvintes e depois um contato para quem quiser ser atendida pela doutora Maria Tim? Pois, a natureza sempre tem soluções. Há muitas possibilidades que ainda não são vistas e nunca é preciso perder a fé, a confiança e a esperança, exatamente. Que há outros meios, né? Que Exatamente. podem também ser benéficos, né? Sim. Para não se prender muito só a um método, né? Pois. Na realidade, que a doutora quer dizer, para nos abrirmos para outras variáveis. Sim. É isso? Sim. E a doutora Tim atende aonde? Tem um consultório, né? Tenho um consultório em Carcavelos. Em Carcavelos? Sim. Qual que é o endereço e o telefone? Tem? O consultório chama-se TIN Consultório de Medicina Natural. Encontra-se na Avenida Maria da Conceição e o meu número de telefone é 96 4848 253. Muito obrigada. Obrigada eu. Agradecemos a sua gentil presença aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.